Desvendando Alcatraz, 10 curiosidades surpreendentes. Você já ouviu falar de Alcatraz, mas há muito mais do que aparenta nesta ilha icônica. Localizada a apenas 1,6 quilômetros da costa de São Francisco, Alcatraz tem uma história fascinante que vai além de sua famosa prisão. Desde seus dias como um mirante de farol no século XIX até sua transformação em uma prisão militar isolada e, finalmente, como a infame penitenciária federal de Alcatraz durante a Grande Depressão, este local tem uma história rica e misteriosa. Hoje, Alcatraz é uma das atrações turísticas mais visitadas de São Francisco, atraindo pessoas de todo o mundo para explorar suas minúsculas celas de prisão e vestígios da época em que era conhecida como The Rock. No entanto, há muito mais a descobrir sobre Alcatraz do que você imagina. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 curiosidades surpreendentes sobre Alcatraz que poucos conhecem. Desde tentativas ousadas de fuga até a vida cotidiana dos prisioneiros, vamos desvendar histórias incríveis que tornam Alcatraz um lugar verdadeiramente único. Prepare-se para uma viagem ao passado e descubra o lado oculto dessa ilha lendária. Não se esqueça de se inscrever, curtir este vídeo e compartilhá-lo com outros entusiastas da história e curiosos sobre Alcatraz. 10. O nome secreto de Alcatraz, a história dos pelicanos. Muitos de nós desconhecem a fascinante origem do nome Alcatraz. Ele tem uma ligação surpreendente com nossos amigos de penas, os pelicanos. Antes mesmo da chegada dos americanos à área da Baía de São Francisco, essa ilha era o lar de uma imensa colônia de pelicanos marrons, uma visão espetacular. Imagine-se como o primeiro visitante europeu naquela região. Em 1775, o tenente naval e explorador marítimo espanhol Juan Manuel de Ayala teve essa experiência. Ao navegar pela baía, ele ficou impressionado com o espetáculo de pássaros que ocupavam a ilha, junto com os resíduos que deixaram para trás. Naquela época, era costume para os exploradores dar nome a novos lugares. Ao deparar-se com a ilha repleta de pelicanos, que eventualmente se tornaria um local de prisão notório, Ayala decidiu homenagear essas aves majestosas. Ele a batizou de forma apropriada de La Isla de los Alcatraces, que se traduz diretamente como a Ilha dos Pelicanos. Faz todo sentido. E assim o nome se perpetuou, mesmo quando outros exploradores europeus começaram a se estabelecer na região, e por algum tempo, os pelicanos mantiveram seu domínio sobre aquela formação rochosa. Ao longo do século seguinte à conquista da área pelos americanos, à medida que os espanhóis e mexicanos se afastaram do oeste, o nome da ilha passou por uma transformação. Foi anglicizado e, rapidamente, Ilha Pelican tornou-se simplesmente Alcatraz. Não podemos negar que Alcatraz tem um toque muito mais intrigante, não é mesmo? Curiosamente, se você estiver se perguntando, na era contemporânea, a ilha é predominantemente habitada por gaivotas e biguás. Mas admita, Ilha das Gaivotas não tem o mesmo apelo que Alcatraz, e é por isso que o nome permanece inalterado. 9. Alcatraz, de pioneiros a prisioneiros. A década de 1840 viu a Califórnia envolvida na infame Corrida do Ouro, que transformou a região em um imã para jovens aventureiros ávidos por riqueza e aventura. Com a Corrida do Ouro, São Francisco emergiu como uma cidade fundamental nessa busca pelo tesouro. Nos anos 1850, a população da cidade e da área da Bahia explodiu, contrastando drasticamente com o que era antes, uma região escassamente civilizada. Diante dessa expansão, o governo dos Estados Unidos percebeu a necessidade de estabelecer suas próprias instalações na cidade. Inicialmente, isso se traduziu na construção de instalações militares em torno de São Francisco. Contudo, à medida que a década avançava, surgiu a necessidade de uma prisão militar para lidar com desertores e indivíduos indesejados que haviam se alistado nas Forças Armadas. Pouco antes da Guerra Civil, o Exército dos Estados Unidos começou a usar oficialmente a ilha de Alcatraz para abrigar desertores e outros prisioneiros militares. À medida que a Guerra Civil eclodiu, a prisão militar também se tornou um local para manter simpatizantes confederados, algo que pode surpreender, já que geralmente associamos essa guerra a lugares distantes como Gettysburg e Appomattox.
Ao longo dos anos 1860, a ilha serviu como colônia penal militar durante a guerra. Após o conflito, as celas de Alcatraz permaneceram em uso, embora agora não fossem destinadas aos confederados derrotados. Em vez disso, o governo dos Estados Unidos optou por prender ativistas nativos americanos que haviam lutado por questões de terras, muitas vezes por décadas, e cuja resistência não era mais tolerada. No início do século XX, Alcatraz abrigou outros grupos, incluindo soldados americanos que haviam desertado durante a Guerra Hispano-Americana e civis chineses que resistiram à presença militar durante a rebelião dos Boxers. Assim, embora Alcatraz não tenha seguido o caminho tradicional das prisões que abrigam criminosos comuns durante seu primeiro século de existência, ele estava bem versado em encarceramento desde o início. 8. A história do farol esquecido de Alcatraz. Devido à posição singular de Alcatraz no meio da majestosa Baía de São Francisco, a ilha era naturalmente adequada para abrigar um farol. Em 1854, o primeiro farol modesto foi erguido no topo de um afloramento rochoso proeminente da ilha. Esse farol, de fato, detém a distinção de ser o primeiro a ser construído e operado em toda a costa oeste dos Estados Unidos. Durante as 5 décadas seguintes, apesar de Alcatraz ter sido transformado em prisão militar e colônia penal especializada, o farol continuou a operar, lançando sua luz sobre a baía e os mares circundantes, como se tivesse a sua própria vontade. No entanto, tudo mudou no virar do século XX, quando o exército dos Estados Unidos construiu um novo bloco de celas para acomodar um maior número de prisioneiros na ilha. Uma desvantagem inesperada surgiu: a construção bloqueou completamente a vista aberta do farol para o oceano. Assim, o farol de 1854 rapidamente se tornou obsoleto e foi esquecido. Nos anos que se seguiram, a ilha ficou sem farol. Os navios à vela tiveram que confiar em outros pontos de referência ao navegar pela baía com todo o cuidado necessário. No entanto, a vantagem estratégica da localização de Alcatraz era inegável e irresistível. Antes do final da década de 1900, em 1909, um novo farol, mais alto e moderno, foi construído na ilha e colocado em operação novamente. Ele se tornou um farol confiável para orientar os navios ao entrar e sair da baía. 7. O enigma das fugas de Alcatraz, lendas e realidades. Em 1934, Alcatraz adquiriu oficialmente sua reputação como a temida penitenciária federal. Embora considerado inevitável, isso não impediu os detentos de sonhar com a liberdade. Surpreendentemente, até o momento, nenhum prisioneiro jamais conseguiu escapar de Alcatraz. Estamos falando de tentativas reais, confirmadas e fracassadas. Ao longo das décadas de uso da prisão, algumas dezenas de pessoas tentaram fugir da ilha de Alcatraz. No entanto, a maioria foi capturada, alguns perderam a vida em confrontos armados e outros foram confirmados como afogados. Há, no entanto, uma história de fuga bem-sucedida que nos leva até as proximidades da icônica ponte Golden Gate, mas isso é uma história que abordaremos em breve. Primeiro, vamos explorar as tentativas fracassadas. A mais notória tentativa de fuga de Alcatraz ocorreu em 1962, protagonizada por 3 detentos, Frank Maurice e os irmãos John e Clarence Unwin. Essa história mais tarde inspirou o cultuado filme de Hollywood de 1979, Escape from Alcatraz. Durante meses, os 3 meticulosamente escavaram o concreto de suas celas com colheres furtivas. Quando chegou o momento certo, eles colocaram falsas cabeças em suas camas e agiram em conjunto sob o véu da escuridão. Saltaram da ilha e nadaram nas águas geladas e agitadas da Baía de São Francisco. No entanto, eles nunca foram vistos novamente, pelo menos não comprovadamente. Após a divulgação de sua fuga, pertences roubados da prisão começaram a aparecer na costa. Embora tenhamos evidências de que estiveram na água, o paradeiro dos 3 homens permaneceu um mistério. A maioria aceita agora que o trio provavelmente se afogou ou enfrentou tubarões em sua jornada, nunca alcançando a liberdade. Os teóricos da conspiração afirmam que pelo menos um deles sobreviveu, alimentando especulações sobre o que realmente aconteceu. No entanto,
como muitos outros mistérios da história, as respostas permanecem evasivas e sujeitas a debate. Atraindo pessoas de todo o mundo para explorar suas minúsculas celas de prisão e vestígios da época em que era conhecida como The Rock. No entanto, há muito mais a descobrir sobre Alcatraz do que você imagina. Sexto, o pioneiro da fuga, a incrível jornada de John Paul Scott. Embora a tentativa de fuga de Frank Maurice e dos irmãos Anglin seja amplamente conhecida, eles não foram os que chegaram mais longe da ilha de Alcatraz, pelo menos, temos certeza disso. Essa distinção vai para um prisioneiro chamado John Paul Scott, um criminoso de carreira que foi transferido para Alcatraz no final da década de 1950, onde enfrentaria uma longa sentença. Em junho de 1962, quando Maurice e os irmãos Anglin realizaram sua audaciosa fuga e conseguiram sair da ilha e afastar-se dos guardas, Scott estava observando de perto. No entanto, ele teve que esperar até dezembro de 1962 para ter sua própria chance. Junto com outro prisioneiro, Darryl Parker, Scott escolheu um momento durante seu trabalho na cozinha, nas primeiras horas da manhã, para agir. Eles conseguiram dobrar um conjunto importante de barras da janela e descer até os afloramentos rochosos mais baixos na parte externa da ilha. Infelizmente, Parker quebrou o tornozelo ao pular, o que o limitou a chegar apenas à ilha pequena Alcatraz, a pouco mais de 91,4 metros da ilha principal da prisão, onde foi rapidamente recapturado pelos funcionários da prisão. Por outro lado, John Paul Scott tinha um truque na manga. Ele havia roubado um par especial de luvas que improvisou como dispositivos infláveis. Usando isso, ele atravessou a baía a nado, enfrentando as correntes fortíssimas que o empurravam e o exauriam. Horas depois, ele alcançou a costa arenosa, mas estava à beira da inconsciência devido à exaustão e à hipotermia. Por sorte, um grupo de adolescentes encontrou Scott e chamou a polícia. Ele foi rapidamente recapturado, hospitalizado e posteriormente devolvido a Alcatraz. Embora sua tentativa de fuga não tenha garantido sua liberdade com sucesso, a natação de Scott até a costa demonstrou que, teoricamente, era possível para os presos atravessarem a traiçoeira baía e chegar ao continente. Hoje em dia, essa proeza é comprovada anualmente pelo triatlo Escape from Alcatraz, que realiza provas de natação desde a antiga ilha-prisão até a costa de São Francisco. No entanto, na época de Scott, sua jornada foi verdadeiramente singular e impressionante. 5. O último refúgio para os prisioneiros mais perigosos. Se você ainda não percebeu pelas histórias anteriores, os homens enviados para Alcatraz tinham um motivo específico: eles eram considerados os mais difíceis dos difíceis. Isso não significa necessariamente que todos eram assassinos terríveis ou algo assim. Não.
O que os levou a serem enviados para a infame ilha na Baía de São Francisco não foram os crimes mais horríveis que cometeram, mas sim o fato de serem os presos mais problemáticos em termos de tentativas de fuga. Tal como aconteceu com Maurice, os irmãos Anglin e John Paul Scott, entre muitos outros, Alcatraz representou a parada final após uma série de tentativas frustradas de escapar de outras prisões federais em todo o país. A maioria dos prisioneiros que chamaram Alcatraz de casa durante seu auge, em meados do século XX, já havia sido capturada tentando escapar de outras prisões federais, como a de Leavenworth, Kansas, várias instalações na Flórida e a prisão federal em Atlanta, que ainda está em funcionamento hoje. Para todos esses prisioneiros, a imponente ilha pretendia transmitir uma mensagem clara: este é o fim da linha. Penas longas eram a norma, e as condições rigorosas da prisão deixavam os detentos desanimados. A fuga era considerada impossível, como aprendemos, ou talvez nem tanto, se John Paul Scott tiver algo a dizer sobre isso. Era muito mais sensato alinhar-se com as expectativas do governo federal em relação à vida na prisão do que continuar tentando escapar em outras instalações em todo o país, ou algo parecido. 4. A realidade da vida em Alcatraz, entre os mitos e fatos. Embora Alcatraz fosse conhecida por receber os presos mais difíceis e propensos a fugas do sistema penitenciário, praticamente todos os prisioneiros federais passaram pela ilha em algum momento. No entanto, não porque a prisão fosse vista como indulgente ou o tempo lá fosse fácil. A localização remota da ilha não transmitia exatamente uma sensação de paraíso à beira-mar. Muito pelo contrário. Mas a verdade é que a vida em Alcatraz era muito menos brutal do que a representação comum na cultura popular. Uma grande parte disso era devido à política de um homem por cela da ilha. Embora as celas fossem pequenas, acomodavam apenas um detento cada. Isso era algo que os prisioneiros apreciavam, pois significava que podiam baixar a guarda quando estavam sozinhos. Com a garantia de passarem a maior parte do dia e todas as noites trancados em suas celas individuais, eles não precisavam se preocupar com ataques de outros presos. Esse alívio da constante vigilância nas costas permitia que finalmente relaxassem, tornando o preço de estar naquela ilha sinistra um pouco mais suportável. No entanto, essa não era a única razão pela qual Alcatraz era tolerável. O primeiro diretor da prisão, James A. Johnston, acreditava firmemente que a maioria dos tumultos nas prisões era causada pela má qualidade da comida. Para minimizar a agitação, ele insistiu em fornecer alimentos de qualidade aos presos, permitindo-lhes retornar para segundos e até terceiros, se desejassem. Essa política manteve os prisioneiros saciados e satisfeitos, contribuindo para a tranquilidade na prisão. Tudo isso tornava a vida bastante aceitável, relativamente falando. Além disso, havia outras vantagens em viver em Alcatraz. Diretores subsequentes também investiram na biblioteca da prisão, abastecendo-a com milhares de livros e dezenas de assinaturas de revistas populares. Para os detentos que apreciavam a leitura, não havia escassez de entretenimento em uma ampla variedade de gêneros e tópicos. Com essas opções para passar o tempo, os prisioneiros podiam, mais uma vez, relativamente falando, cumprir suas penas em Alcatraz, em comparação com algumas prisões notoriamente mais difíceis em outras partes do país. 3. A lenda de Al Capone em Alcatraz, quando o gangster enfrentou o Rochedo. Entre os primeiros prisioneiros a serem transferidos para Alcatraz, estava ninguém menos que o famoso gangster Al Capone. Sua chegada ocorreu pouco menos de um ano após sua condenação e transferência para uma penitenciária federal. Embora Capone estivesse cumprindo pena por evasão fiscal na USP Atlanta, as autoridades federais queriam enviar uma mensagem clara de que Alcatraz seria o destino de todos os criminosos. Além disso, havia relatos de subornos a guardas em Atlanta, o que incomodou as autoridades federais que acreditavam que ele estava desfrutando de um tratamento preferencial quando deveria estar passando por dificuldades. Assim, em agosto de 1934, Al Capone foi transferido para Alcatraz. De acordo com relatos públicos da época, sua estadia na ilha foi notoriamente árdua. Em uma conversa famosa com o diretor, alguns meses após sua chegada à implacável ilha, Capone, cujo número de condenado era 85,
teria admitido: parece que Alcatraz me venceu. Embora a prisão na ilha de São Francisco possa ter desgastado Capone, não o quebrou completamente. A prisão tinha uma banda formada por presos que fazia apresentações para os demais detentos todos os domingos. Capone, com sua postura surpreendentemente dócil e cooperação com os guardas do The Rock, foi autorizado pelo diretor a tocar na banda como gesto de boa vontade. Portanto, todo fim de semana, um Capone notavelmente mais tranquilo pegava seu banjo e se preparava para um show musical junto com o resto da banda de prisioneiros. Hoje, décadas depois, dizem que o espírito de Capone ainda assombra os corredores da prisão, banjo em mãos, deixando uma marca duradoura na história de Alcatraz. 2. O verdadeiro homem-pássaro de Alcatraz, Robert Stroh e sua história. Embora a maioria das pessoas conheça o famoso homem-pássaro de Alcatraz, poucos percebem que ele nunca teve pássaros enquanto estava na prisão. O infame presidiário era Robert Stroh, cuja primeira condenação ocorreu décadas antes por homicídio culposo, após uma briga que resultou na morte de um barman. Em 1916, ele matou um guarda penitenciário na prisão de Leavenworth, no Kansas, e foi condenado à morte. Eventualmente, o presidente Woodrow Wilson comutou sua sentença de morte para prisão perpétua e ordenou que Stroh fosse colocado na solitária, onde os federais acreditavam que ele passaria o resto de sua vida algemado. Com muito tempo disponível e sem contato humano, Stroh começou a estudar pássaros em sua cela na prisão de Kansas. Ele começou a criar canários e outras aves, convencendo os guardas a fornecerem os pássaros. Ao longo da década de 1920, ele se tornou famoso dentro das paredes de Leavenworth por seu conhecimento profundo sobre pássaros. Desde o comportamento das aves até doenças, reprodução e muito mais, ele sabia mais sobre aves do que a maioria das pessoas no país. Ele até escreveu e ilustrou 2 livros sobre a criação de canários. No entanto, em 1931, essa conexão chegou ao fim quando as autoridades federais ordenaram que Stroh abandonasse completamente suas aves. Uma década depois, ele foi transferido para Alcatraz, onde foi proibido de ter qualquer contato com pássaros. Seu apelido de Birman o seguiu até a ilha com base na reputação que ele havia construído em Kansas anos antes. No entanto, em Alcatraz, não houve criação de pássaros ou interações com aves. Embora a representação na tela por Burt Lancaster em O Birman de Alcatraz, 1962, possa ter lhe rendido uma indicação ao Oscar, a realidade era completamente diferente. Dos motins. Após o encerramento de Alcatraz em 1963, a ilha permaneceu desocupada e inativa por quase 6 anos. Contudo, em novembro de 1969, um evento transformador ocorreu, e não foi iniciado pelo governo. Nesse mês, quase 100 ativistas nativos americanos navegaram até a ilha e tomaram seu controle, de uma maneira singular e inovadora. O líder do grupo, Morral Richard Oakes, baseou-se em um tratado de 1868 assinado pelo governo dos Estados Unidos com tribos nativas, que concedia a elas acesso a terras federais desocupadas. Alegando que Alcatraz estava desabitada durante os mais de 6 anos em que permaneceu sem uso e abandonada, o grupo de Oakes reivindicou a terra e exigiu a escritura oficial de Alcatraz. Sua visão de longo prazo era transformar a ilha em uma universidade e um centro cultural liderados por nativos americanos. Até ofereceram comprar a ilha diretamente do governo por $24 em contas de vidro e tecido vermelho. Esse valor icônico fazia referência à suposta compra da ilha de Manhattan pelos colonos holandeses em 1626, uma jogada astuta e controversa que chamou a atenção para a causa em 1969. Nos 2 anos seguintes, as autoridades federais negociaram com os manifestantes e tentaram desocupar a ilha. Levou meses para que todos deixassem Alcatraz, mas em junho de 1971, a ilha finalmente voltou a estar livre. Ainda podem ser encontradas algumas inscrições remanescentes do protesto, mas, em sua maioria, pouca coisa mudou desde antes da chegada dos ativistas, considerando que a ilha estava praticamente abandonada.